Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mulheres Bíblicas. Será que aquilo que olhamos, que parece belo, desejável e inofensivo aos nossos olhos, pode nos levar a escolhas que geram prejuízos emocionais, matrimoniais e principalmente espirituais? É sobre este tema que iremos abordar através do exemplo de Eva. E para estar junto comigo nesta conversa, eu cumprimento as queridas Andréia, paz do Senhor Andréia. Paz do Senhor, Cris, paz do Senhor, Eveline. Senhor. Nós vamos aqui estudar a palavra de Deus e aprendendo, né, como devemos ser mulheres bíblicas, né? Ser uma bênção. Amém. A paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia. Estamos juntas mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor que tanto nos enriquece, nos ensina. Amém. Nos episódios anteriores, falamos que a mulher foi criada com o propósito de ser uma auxiliadora com múltiplas capacidades para estar lado a lado, apta para socorrer aquele que não consegue fazer sozinho. Além disso, vimos que o inimigo compreendeu esse propósito, percebendo que sobre Adão e Eva havia características de Deus como moralidade, santidade, amor, paz, alegria e também uma natureza espiritual. E por isso engana Eva, dizendo que eles seriam como Deus, autônomos, independentes, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso, nós vamos trazer agora a reflexão do versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. A palavra nos diz assim: "E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento." O verbo ver aqui no hebraico, ele se refere ao termo ra, que significa contemplar, desejar de forma consciente. E agradável aos olhos refere-se à cobiça. E essa árvore desejável para o entendimento diz que o fruto daquela árvore daria para eles o conhecimento de viverem independentes, sem a autoridade divina. E nós percebemos aqui que ela foi atraída por um sentido que foi a visão, não é, Eveline? Isso, e nós observamos isso que você falou aí, Cris, né? Sobre a cobiça, sobre os olhos, sobre o desejo. E lá na carta do apóstolo João, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, ele vai falar sobre esses desejos que estão relacionados à tentação e ao pecado, à queda de Eva ali no Éden, né? Em João 2,16 diz assim: "Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Então nós vemos o que? A concupiscência é um desejo forte, desenfreado, né? É o significado de concupiscência. E nós observamos esse desejo ali nas atitudes de Eva, quando ela olha aquela árvore, aquele fruto e fala assim: é bom para comer. Então está ligada à concupiscência da carne, aquilo que satisfaz a carne, né? Seja por vícios, seja por uma bebida, seja por prazeres carnais, aquele fruto queria satisfazer a sua carne. Depois nós vimos ali quando ela fala assim: é agradável aos olhos. E a palavra fala da concupiscência dos olhos, aquilo que você vê, que você cobiça, que você inveja, que você almeja. E depois ele vem falar, João traz da concupiscência, da soberba da vida, né? Que é o pecado da ambição mesmo, quando ela fala que a árvore daria entendimento a ela. Então é a ambição, a vaidade de querer se colocar na posição de Deus, de querer ser dona de si, de não estar subjugada à autoridade de Deus. Então João traz para a gente que esses desejos, eles levam o homem ao afastamento da comunhão com Deus, a queda espiritual, a quebra da comunhão, se afastar da santidade de Deus. Mas o Senhor traz na sua palavra também para nós a solução. Ele traz para nós em Gálatas 2,16 assim, que se andarmos
com o Senhor, se andarmos em espírito, nós venceremos a concupiscência da carne. Então há uma forma de vencer esse desejo que é próprio do pecado, que é gerado, que está neste mundo, que é próprio da natureza humana, quando pecou, quando caiu, é andando em espírito, que nós vamos vencer esses desejos e vamos estar em comunhão com Deus. É uma bênção a gente perceber que o Senhor mostra na sua palavra quais são os problemas, mas Ele mesmo nos dá a solução, né? Se andarmos em espírito, nós vamos vencer. E hoje, nos dias atuais, como nós temos visto tanta coisa, né? Porque Eva, que ela foi tentada, porque ela, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, hoje, com o acesso irrestrito que todos nós temos, as mídias sociais, as redes sociais, a gente está sempre olhando, às vezes, a vida de alguém. A forma como alguém se porta, o que ela faz, como ela se vê. E diante disso, tantas vezes, nós podemos pensar que é como a árvore que ela viu do conhecimento do bem e do mal, que o fruto era agradável, né? Ela viu que seria desejável. Então, nós temos que ter muito zelo e entender que não é aquilo que nós vemos, mas é aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, né? Nós somos mulheres virtuosas, mulheres sábias. Isso é ser uma mulher bíblica. Né? E não aquela que vive por aquilo que ela vê, mas por aquilo que ela tem aprendido na palavra de Deus, andando em espírito. Andando em espírito para nós vencermos todas esses desejos, todas essas ofertas do mundo que, mesmo mulheres adultas, nós vemos isso. Tempo que as pessoas perdem em rede social, né? Não que não se possa usar, nada disso, mas o desejar aquilo, né? Porque se nós pensarmos que há um tempo atrás nós não tínhamos dentro da nossa casa, na nossa mão, como era a vida, às vezes, de um vizinho de porta. Porque a gente via como ele era fora da sua casa. Agora não. Pessoas que moram distantes, outros estados, outros países, nós sabemos como é a vida dela. E às vezes a pessoa pode ficar desejando a vida de outra pessoa, né? Exatamente. E aqui, continuando o versículo 6, ele diz assim: tomou do seu fruto e comeu. Então, nessa parte aqui do versículo, então Eva, de forma consciente, pega o fruto e come. E ele, dominada pelo engano, ela age, né? Então ela tem uma ação consciente. E da nossa vida prática, nós temos alguns exemplos que podem ser dados para quem nos assiste, para que nós possamos nos livrar das tentações, nos livrarmos das dificuldades, nos livrarmos desse desejo, né, que vem através da visão. E isso é muito importante para nós. É muito importante, assim, é muito bom nós colocarmos isso em atos da vida real, né? Então, se nós falamos aqui que você ficar rolando o feed, examinando rede social, desejando isso, mas aquilo é só uma coisa que passa pela sua imaginação, pela sua mente, pelo seu coração e acaba aí. Essa parte inicial do versículo. Agora, quando ela toma o fruto e comer, o que nós podemos já trazer como exemplo? Às vezes você dentro de casa, né, desejou alguma coisa de fora. Aquilo não está no seu orçamento familiar. Então você já sabe o seu orçamento familiar e aí você às vezes adquire um produto, uma bolsa, um vestuário ou alguma coisa até para um filho, mas faz aquilo sem dar ciência ao marido. De forma assim, um subterfúgio, né? Esconde aquilo. Aquilo já saiu da contemplação. Agora você já tomou o fruto e comeu. Eu sei que é um exemplo muito simples, mas como nós devemos ter cuidado com isso, porque às vezes isso vai trazer um prejuízo muito grande para o orçamento da família, ou
não tem envolvimento, às vezes, com recurso financeiro, mas, às vezes, um filho quer fazer alguma coisa que nós sabemos que o pai já não deixou, ele já disse não, e aí, às vezes, a mãe vai e faz o quê? Deixa e esconde do pai. Aí já são atitudes em que você toma e já sai completamente do projeto de Deus. Exatamente. E interessante que a queda espiritual é um processo. E quando a Andréia fala ainda de contemplar as redes sociais, né? Primeiro ela contempla, depois ela vai para a ação de tomar o fruto. Eu lembrei que uma vez um pastor pregou uma palavra e eu achei muito interessante, eu guardei essa palavra, foi o pastor Marcelo Ferreira. Eu achei muito interessante que ele disse assim, que o pecado, ele entra, ele habita e depois ele reina. Então é disso que nós estamos falando, ele fica te rodeando, a palavra fala que o adversário ele nos rodeia, né? Então ele fica ali te rodeando querendo achar uma brecha. Um momento que falta vigilância, um momento que você está em fraqueza espiritual, que você não está com aquela comunhão do Senhor, ele acha a brecha, entra. E aí ele entra dentro do seu coração, nosso coração é como uma casa. E aí ele começa a habitar. Né? Às vezes ele entra, você deixa ali, não se importa tanto, é só uma coisa pequena, é uma mentirinha só que eu falei para o meu marido, é só algo que eu vi na rede social, num programa que não deveria estar vendo, em algo que a gente sabe que fere a palavra de Deus, fere a doutrina, e ele começa a habitar ali junto com a sua vida de oração, com a palavra, com o Espírito Santo, mas se ele não for retirado, ele vai começar a reinar dentro do coração. É a hora que você toma atitude, e aí é a hora que você começa a vivenciar aquele pecado de uma forma natural, o Espírito Santo já sai da sua vida, você perde o temor pela palavra e ele já está dominando. As suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, todas são dominadas por aquele pecado. Então aí a importância da nossa vigilância mesmo, né? Exato, e é interessante porque, como a Eveline falou, é um processo, né? E aí não bastava a atitude de Eva de desobediência, o versículo 6 continua. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então, além dela praticar ali a desobediência, como a gente viu, né, de forma consciente, ela ali induziu o marido a desobedecer também. E isso mostra o quanto nós somos influenciadoras. Então, nós somos, ali Eva foi enganada pela serpente e ali influenciou o marido. E essa atitude de Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento é interessante, porque quando a gente analisa dentro desse contexto do significado, que é viver de forma independente, de não viver sob a autoridade de Deus, é uma mentalidade que se cria e ela transfere essa mentalidade para o marido dela. E eu pensei assim, de forma prática, dentro do exemplo de Eva, o que a gente poderia pensar? Então, por exemplo, quando a gente deixa de consultar ao Senhor na nossa casa, as nossas atividades, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, a gente deixa de consultar o Senhor. Eu vou agir da minha maneira, eu acho, como o André falou, isso cabe no meu orçamento, uma viagem, uma determinada decisão familiar. Quando nós deixamos de cultuar o Senhor na nossa casa, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de entoar louvores, deixamos ali de orar, de buscar o Senhor, de fazer o culto no lar. Isso também é agir com uma mentalidade independente, né? Também quando nós, de certa forma, desobedecemos uma orientação do ministério, do presbitério, chegamos à nossa casa e começamos a falar. E isso vai gerando no nosso marido uma mentalidade, pode gerar, né, essa mentalidade e vai criando uma incredulidade. E aí, quando a incredulidade entra no lar, o Senhor já se afastou. E aí começa todo o processo de decadência, né? E a gente vê não só o exemplo de Eva, mas outros exemplos também, né, na palavra. E é tão interessante isso, Cris, porque assim, nós vemos que Eva comeu, deu ao seu marido. E se nós prestarmos atenção como é a rotina da nossa casa, né? Normalmente é a mãe que prepara as refeições, é a mulher dentro de casa que prepara as refeições. E o que nós estamos dando para os nossos filhos, para o nosso marido comer, né? Nós não estamos falando aqui de comida
que alimenta o corpo, mas daquilo que alimenta a alma, né? Muitas vezes o adversário hoje, ele nos tenta pela distração, quer nos distrair o tempo todo, né? E se você pegar uma criança e alimentar ela o tempo todo com sorvete, ela vai morrer ali porque está comendo sorvete? Não, mas na hora que você vem com o arroz, o feijão, o bifinho, a saladinha, ela não vai querer porque ela já está cheia, entendeu? Então, o que nós estamos dando para o nosso marido, para os nossos filhos comerem, né? Cris falou, às vezes você chega em casa e começa a reclamar, falar mal de alguém, aquilo está entrando. Às vezes você pensa que a criança pequenininha não está ouvindo, ela está ouvindo tudo, aquilo está entrando e está alimentando ela. Amanhã ela vai repetir aquela mesma atitude, falando de um colega e vai crescer dessa forma, né? E assim, é assim que nós influenciamos muitas vezes. E o propósito do Senhor, quando escreve sobre Eva, que o que ela fez é nós aprendemos aquilo que nós não devemos fazer, né? Nós temos outros exemplos na palavra, como a Cris falou, e eu me lembrei de Noemi, porque às vezes atitudes que nós tomamos não têm retorno, né? Noemi morava com sua família em Belém. E quando ela se mudou dali, nós, mulheres, sabemos como nós influenciamos. E isso está na Bíblia, desde a primeira mulher, a influência que ela teve sobre o seu marido. Então, Noemi, ela poderia ter conversado com seu marido. Olha, Belém é o lugar de pão. Nós vamos sair daqui, porque nesse momento tem uma escassez. A Bíblia não fala sobre isso, né? Dela ter influenciado com desejo de mudança, mas também não registra que ela tenha trazido alguma palavra no sentido assim, não, vamos ficar por aqui mesmo, estamos passando por um momento difícil, mas nós vamos vencer isso no Senhor. Não, eles se mudaram. E aí foram para uma terra que não servia ao Senhor. E chegando lá, Noemi, depois, em Moabe, Noemi teve a oportunidade de retornar, mas os seus 2 filhos e seu marido morreram em Moabe, uma terra idólatra. Então, como as nossas decisões, a influência que nós podemos ter, ela tem que ser positiva para que os nossos filhos, o nosso casamento, nosso marido, eles sejam salvos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante quando ela falava da influência, né, que nós temos sobre o esposo, o marido. Eu lembrei também de Sara, né? O Senhor fez uma promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação, que daria ele a semente, o filho. E aí Sara ouviu aquela promessa, creu, mas chegou um momento que Sara começou a se precipitar. Ela quis resolver o problema do jeito dela, né? Ela quis dar um jeito de resolver, solucionar logo aquele problema. E é quando ela então coloca a sua serva, a sua concubina, para gerar um filho de Abraão. E não era essa a intenção do Senhor, não era esse o projeto do Senhor. Naquela época era até um costume ali da Mesopotâmia, até, né, dos outros povos, né, quando o varão, a esposa não podia dar um filho para que tivesse um herdeiro, tomava-se uma outra mulher, mas o Senhor não queria eles no meio, tanto que o Senhor falou, sai do meio deles, sai do meio dessa terra, dessa parentela. O Senhor queria estabelecer algo novo, um novo concerto, um novo momento, um povo santificado, né, família santa, casamento santo, como nós conhecemos hoje. Então, pela influência ali de Sara, ela viveu as consequências daquela, vamos dizer assim, precipitação ali. Depois tiveram desdobramentos, consequências dentro de casa, alguns ciúmes, alguns problemas que foram gerados no dia a dia por conta daquela atitude. Então, quanto esposa, nós temos que aprender a esperar no Senhor, a ter uma palavra sábia, a agir com sabedoria, agir na direção do Espírito Santo em todas as decisões, né? Sem nos precipitarmos, né? A consulta, a palavra é um recurso maravilhoso que nós temos para tomar as decisões dentro do nosso lar, para que toda a nossa influência para o nosso esposo seja para a bênção. É isso mesmo. E aí, a partir do versículo 7, a gente começa a ver que o cenário mudou, né? Então, a triste escolha de Eva ali e o ato ali, né, que ela cometeu ali de dar o fruto ao marido e ele também comer, de quererem ser independentes, custou muito caro e vem nos custando, né? Até hoje. Até hoje. Né? E aqui,
o exemplo que fica é esse, que eles deixam de ser governados por Deus. E um casamento que não é governado por Deus, aquilo que era antes, muitas vezes, né, ali no casamento de Adão e Eva, era alegria, era paz, era amor, era verdade, virou tristeza, virou briga, virou rancor, virou mágoa, que se estendeu, né? E isso é muito sério, né? É muito sério, porque são muitas consequências, né? Se nós seguirmos aqui nos versículos da palavra, depois ficou um jogo de empurra quem é culpado, né? Quando o Senhor foi falar com Adão, ele disse, não, foi a esposa que o Senhor me deu. Aquela transferência de culpa, né? Já não havia mais aquela cumplicidade. Por quê? Porque deixaram de depender do Senhor. Passaram a se alimentar da palavra de alguém estranho. Porque antes o Senhor passeava, visitava eles na virada de todos os dias. Então eles conversavam com quem? Conversavam com o Senhor. Então a partir do momento que a mulher passou a dar ouvidos àquilo que era de fora e trazer para dentro da sua casa, do seu relacionamento ali, as consequências foram muito graves. Porque eles sofreram ali a consequência, né? O Senhor é amoroso, Ele nos dá o livramento, como Ele colocou ali, eles quiseram resolver de aparência, né? Fizeram uma roupa para eles de folhas, mas aquilo não era suficiente, né? O Senhor vem e traz uma roupa com uma pele de animal, já fazendo aí uma prefiguração, né, do sacrifício de Jesus por nós. E hoje nós temos à disposição, mesmo quando erramos, né, mesmo que as consequências sejam graves, mas nós temos o sangue de Jesus à nossa disposição, nós podemos recorrer. E quando nós estamos no Senhor, não tem que fulano é culpado, outro é culpado, os dois são uma só carne. Né? A gente não fica brigando, uma mão brigando com a outra porque ela fez alguma coisa. Quando é um corpo só, os dois são uma só carne, eles lutam para o bem, um objetivo comum, o bem do casal. E eles vão recorrer a quem? Recorrer ao Senhor. E aí também nessa parte de influência, a gente falou muito da influência da esposa com o marido, né? Mas a gente não pode esquecer enquanto a mulher também influencia os filhos, né? A mãe, ela é uma influenciadora, ela está intimamente ligada à formação, à construção do caráter dos filhos. E aí, dentro de um aspecto do desenvolvimento humano, que é um pouquinho aqui minha área, vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, dentro desse aspecto do desenvolvimento humano, há uma forma de aprendizagem social, que é a aprendizagem por modelação. O ser humano aprende, se desenvolve, a criança aprende a partir de um modelo. Então, ela precisa de uma referência para poder adquirir, ter um modelo para aprender comportamentos, regulação emocional, atitudes. E a mãe é a referência mais forte para a criança. É o primeiro vínculo afetivo que a criança tem, é o vínculo mais forte durante a infância, que é a idade propícia para esse aprendizado, para essa influência. Então, como mães, nós temos que ver como que nós vamos influenciar os filhos. E é tão bonito quando nós vemos, às vezes, um adulto, a gente encontra, ou até nós mesmos podemos, talvez, lembrar disso, né? Falar assim, hoje eu tenho uma vida de oração porque a minha mãe me ensinou a orar. Eu vi a minha mãe de joelhos orando. Hoje eu tenho um amor pela palavra porque todos os dias a minha mãe sentava em casa e lia a palavra conosco. Então, são essas atitudes nossas, enquanto mães, que vão formar o caráter espiritual dos nossos filhos. Mas não somente o caráter espiritual, também a formação deles. Porque quando a gente olha assim, uma mãe que às vezes acontece alguma coisa, fala assim, não conta para o seu pai não que isso aconteceu. Eu estou ensinando meu filho a mentir. Quando tem uma regra, uma norma na escola, e eu falo para meu filho, você não precisa seguir essa regra, ele descumpre aquela regra, eu estou ensinando que regras, normas não são importantes. Então, isso vai fazer parte da formação dele. Então, quanto mães, nós precisamos influenciar de uma forma muito positiva os nossos filhos. E a idade propícia para você que é mãe, que tem os seus filhos ainda pequenos, a idade propícia para você influenciar os seus filhos de 0 a 12 anos, intensamente na parte espiritual, na parte do caráter, dos valores, porque depois dessa idade eles começam a sofrer muitas influências externas. E aí vai consolidando a formação da identidade, do caráter deles. Então,
como servas do Senhor, nós temos uma grande influência sobre a nossa família, na gestão espiritual e na organização do nosso lar, que nós possamos ter essa postura com o auxílio do Espírito Santo, para nos dar a sabedoria que precisamos, né? Amém. Que papo bom, né? Antes de encerrar, vocês queriam trazer mais alguma informação, deixar um recado para quem nos assiste? Eu acho que é importante, assim, nós guardarmos aqui dessa conversa aqui, que como nós precisamos depender do Senhor. E enquanto esposas, mães, o que nós estamos oferecendo dentro da nossa casa para os nossos filhos? A Eveline acabou de falar aqui da influência que nós temos que ter para os nossos filhos, falou do exemplo, assim, não conta para o seu pai. Agora vamos imaginar, se a criança não aprende a respeitar o pai que ela está vendo dentro de casa todo dia, porque ela não está aprendendo isso, como que ela vai honrar o Pai Celestial? Amar o Pai Celestial a quem ela não vê fisicamente. Então, como é nossa responsabilidade diante daquilo, como mulheres bíblicas, né, servas do Senhor, daquilo que nós apresentamos e servimos dentro da nossa casa, na formação espiritual dos nossos filhos, para que eles cresçam conhecendo o Deus a quem nós servimos. E não conversas como Eva, conversas que ela saiu ouvindo fora de casa, ela desejou aquilo, trouxe para dentro da sua casa e foi destruição. Muito bom. E isso que o André falou, acho que resume a nossa conversa aqui. Se nós não influenciarmos o nosso lar, não influenciarmos os nossos filhos, o nosso esposo, alguém vai influenciar, o mundo vai influenciar. Então, cabe a nós trazermos essa responsabilidade, né? De oferecermos, como o André falou, o alimento adequado, uma palavra no Senhor, trazermos para eles a importância de temermos ao Senhor, para que eles possam crescer com esse caráter do céu, com a palavra do Senhor consolidada no coração, com o temor a Deus, que nós sejamos as influenciadoras do nosso lar, dos nossos filhos. Está tão na moda isso, né? Influencer, né? Exato. Influência, então a influência temos que ser nós, né? Amém. A história de Eva deixa um ensino importante. Até mesmo a mulher criada pelas próprias mãos de Deus, a sua imagem e semelhança, portadora de suas características, foi enganada pelo inimigo. Quem dirá nós, suas descendentes? Por esse motivo, o Senhor deseja nos dar entendimento de que estamos em uma batalha espiritual e precisamos conhecer a verdadeira face, intenção e astúcia do nosso inimigo. Que estejamos em ativa vigilância, lutando com as armas espirituais pela nossa vida em família. Que a nossa escolha diária seja se submeter ao governo de Deus como servas dependentes do seu amor e misericórdia. Que possamos seguir o conselho do Espírito Santo à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,18. Compre o ouro provado no fogo, o poder para testemunhar, vista-se de vestes brancas da santidade e unjas o teu óleo com o colírio. Busca o discernimento espiritual. Está gostando do nosso programa? Curte, compartilhe, comente no chat do YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.